Esse é o jeito mais fácil de você vender qualquer coisa. É como vender água no deserto. Basta levantar a garrafinha e é só mostrar que você tem essa água. Se você já vende um produto, um serviço, uma mentoria ou qualquer outra coisa, talvez você não precise criar um produto novo para vender mais. Talvez você precise mudar a forma como o mercado enxerga aquilo que você já vende. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisinhas, tá? No vídeo anterior dessa série, eu falei sobre um dos conceitos mais importantes do livro Segredo dos Experts, do Russell Brunson. Ó, esse livro aqui, tá? Esse conceito é a nova oportunidade. E hoje a gente vai passar para o passo seguinte, que é como criar uma nova oportunidade para vender igual água no deserto, tá? O Russell divide esse processo em 4 etapas. E se você ficar comigo até o final, além de passar para você essas 4 etapas, eu vou te mostrar como eu estou usando, mas assim, exatamente esse conceito para criar a minha nova oportunidade. Então, nesse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar o conceito, eu vou te mostrar esse conceito aplicado, ou seja, a prática, e também vou passar para você um exercício para você também praticar. Eu acredito que esse seja um dos vídeos assim mais completos desse canal. E, inclusive ele faz jus porque esse é um dos conceitos para mim tá mais importante do marketing. Se você souber fazer uma nova oportunidade, você vai ter criado a sua água no deserto. Inclusive, vai ser a primeira vez que eu vou oferecer alguma coisa minha aqui nesse canal. Mas fica tranquilo, tá? Primeiro você precisa entender a lógica, porque senão a oferta que eu vou fazer no final não vai fazer, sentido nenhum. Esse é um dos vídeos mais importantes para você que faz marketing profissionalmente ou faz marketing para sua empresa, tá bom? Se você não assistiu o vídeo anterior dessa série aqui, depois volta e assiste lá, porque eu também aprofundo muito esse conceito sobre a nova oportunidade. Mas para você conseguir acompanhar esse vídeo, basta guardar essa definição. Criar uma nova oportunidade é apresentar uma nova maneira para o seu cliente chegar ao resultado que ele deseja. Vou repetir para fixar bem, tá? Criar uma nova oportunidade é apresentar uma nova maneira para o seu cliente chegar a um resultado que ele deseja. Percebe uma coisa importante: o desejo ele não precisa ser novo. O que muda é o veículo usado para chegar lá. A pessoa ela vai continuar querendo ganhar dinheiro, ela vai continuar querendo emagrecer, ela continua querendo ter um relacionamento melhor. O destino ele continua igual. O que você apresenta é uma nova maneira de chegar nesse destino. Para ficar claro, tá? Seria mais ou menos assim: você pode ir para a Suíça a nado ou de avião. A Suíça ela não muda, mas a forma como você vai para lá, sim. E isso é muito importante. Eu jamais aceitaria ir para a Suíça a nado, mas de avião você inclusive pode mandar a passagem para mim agora que eu vou. O fato é que o Russell divide a construção da nova oportunidade em 4 etapas, tá? E assim, rapidamente antes da primeira, se você está acompanhando essa série aqui sobre os segredos experts, faz um favor, cara, se inscreve no canal, porque eu estou fazendo capítulo por capítulo desse livro. Então vai ser muito mais fácil se você se inscrever no canal e deixar o YouTube fazer esse trabalho te avisando quando sair o próximo vídeo, do que depois você tentar descobrir, cara, onde foi o grilo, onde que ele foi parar, qual era o próximo segredo. E aqui a ideia não vai ser simplesmente, ela não é simplesmente resumir o livro. Longe, mas longe disso. Eu quero pegar esse conceito e tentar transformar em algo que a gente consiga executar. O mantra desse canal é: só a execução tem valor. Só a execução tem valor, beleza? Então a gente vai agora para a primeira etapa, a etapa 1. O que o seu cliente realmente quer? É a primeira etapa para construir uma nova oportunidade. E a primeira pergunta é: qual é o resultado que o seu cliente dos sonhos está tentando alcançar? Parece uma pergunta óbvia, e de fato ela é óbvia, sim. Mas muita empresa começa justamente ao contrário. A gente pensa, pô, eu quero criar um curso, eu quero criar uma mentoria, eu quero criar um software.
Só que isso tudo é o quê? E antes do que precisa existir uma coisa muito importante, que é para quem? E principalmente, o que que essa pessoa quer? O Russell coloca praticamente todos os desejos em 3 grandes mercados, tá? Já falei isso em outros vídeos dessa série, que são riqueza, saúde e relacionamento. Dentro deles existem os submercados e os nichos. E dentro desses nichos, os veículos que prometem levar aquela pessoa até o resultado. Então, antes de criar qualquer coisa, você precisa entender profundamente o que que aquela pessoa deseja. E aí o Russell propõe uma pergunta muito boa. Imagine que se você sentasse com seu cliente e dissessem para ele: se nós tivéssemos essa conversa novamente daqui a 3 anos e você olhasse para esses 3 anos que passaram, o que que é precisar ter acontecido na sua vida profissional e pessoal para você estar realmente feliz com o seu progresso? É uma pergunta simples? Sim, mas olha a quantidade de coisa que pode sair daí. Porque você para de perguntar o que eu quero vender e começa a perguntar o que essa pessoa está tentando conquistar. O que que essa pessoa está tentando conquistar? E aqui entra uma nota minha que não necessariamente, inclusive, está escrito no livro, tá? Mas eu acho assim, muito, mas muito importante. Eu acho que a gente não cria produto, a gente encontra produto. Depois que eu comecei a pensar assim, eu com certeza tive ofertas melhores. A gente não cria desejo, a gente encontra desejo. Nós canalizamos esse desejo. O erro é ficar dentro de uma sala inventando um monte de coisa que a gente acha que o cliente quer, quando a gente devia estar lá fora tentando descobrir o que ele já quer, mas assim, de forma desesperada, porque ele quer alguma coisa de forma desesperada. Então guarda, para quem vem antes do quê? Para quem vem antes do quê? E agora vem a segunda pergunta, porque descobrir o destino só não vai bastar, esse é o primeiro passo. Você precisa descobrir também como que ele está tentando chegar lá hoje, como que ele está tentando chegar nesse destino. Ele está indo a nado para a Suíça ou está indo de avião? A segunda etapa é qual veículo essa pessoa está usando atualmente para tentar obter o resultado dos sonhos dele, o resultado que ele deseja. Vamos imaginar que tem alguém querendo renda extra. Talvez essa pessoa tenha tentado aqui vender alguma coisa no eBay, tentar vender alguma coisa na Amazon, na Shopify. Depois outra coisa, percebe aqui que o desejo ele não vai mudar. Ele continua querendo ganhar dinheiro. O que está mudando são os veículos que ela experimenta para chegar até esse resultado. Tem uma frase, inclusive, que eu acho fundamental. O cliente, ele não necessariamente desistiu do sonho. Ele desistiu do veículo. Ele desistiu do veículo. Isso muda completamente a maneira como você vai olhar para esse mercado. Que aquela pessoa pode ter tentado 5, 10, 15 coisas e continuar querendo o mesmo resultado. Então a sua segunda missão é descobrir o que que essa pessoa já tentou, quais cursos que ela comprou, que ferramentas ela usou, que estratégias ela já implementou, quais profissionais ela já contratou, o que que prometeu levar ela naquele destino e não conseguiu. Porque se você entender todos os veículos antigos, você consegue entender o que que precisa acontecer na terceira etapa. E essa para mim é a parte mais importante das 4 etapas que o Russell lista, tá? O que que é? Essa terceira etapa é a troca de oportunidade. E é aqui que muito, mas muita empresa é. Você olha para aquilo que o cliente já tentou, você vai lá, olha, pô, beleza, e pensa, vou fazer igual, só que melhor. Mais completo, mais rápido, mais barato, mais aulas, mais módulos, mais funcionalidades. Só que isso é uma oferta de melhoria. E se você está acompanhando essa série, você já sabe que se tem uma coisa, mas uma coisa muito errada de se fazer é criar uma oferta de melhoria. Você está oferecendo uma versão melhor do mesmo veículo.
E a tese do Russell é justamente ao contrário. Em vez de melhorar o veículo antigo, você precisa apresentar um novo veículo. Pensa psicologicamente sobre isso, tá? Se eu tentei determinada solução 3 vezes e fracassei, e você aparece oferecendo, ó, agora essa solução tem mais 27 módulos. Eu posso pensar, legal, mais 27 módulos para eu não conseguir fazer. Não resolveu o meu problema. Pior, inclusive, mas muito pior. Para comprar uma oferta eu que é melhor, eu preciso admitir que eu errei outras vezes, e eu não vou admitir o meu fracasso. Assim como você, eu sou um cara orgulhoso. E olha o que acontece quando aparece uma nova oportunidade. Eu posso pensar, talvez o problema não fosse comigo. Talvez eu estivesse usando o veículo errado. Uma massagem no ego. É bom, né? Isso vai devolver a esperança. O destino ele continua sempre desejável. E agora existe um novo caminho para chegar lá. Daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto porque ele é extremamente importante, tá? O raciocínio que eu usei para criar aquilo que eu vou te apresentar no final desse vídeo, ele parte disso. Mas existe uma segunda parte importante dessa etapa aqui. Quando você cria uma nova oportunidade, em algum momento, você também consegue começar a conversa com pessoas que elas ainda não estão totalmente conscientes dessa oferta, tá, do seu produto. E aí que vão entrar uns produtos que a gente chama de front-end. São produtos, conteúdos, aulas, materiais ou experiências de entrada que vão ajudar as pessoas mais frias a entender, pô, peraí, existe essa maneira de resolver o meu problema. Você começa pegando as famosas frutas baixas, né? Então quem já entende o problema, quem já conhece o seu mercado, então vai aproveitar a sua nova oportunidade, tá? Quem já está procurando alguma coisa, só que para você crescer, você precisa alcançar também as frutas que estão lá em cima, estão mais altas. As pessoas que elas vão querer o resultado, mas elas nem sabem que o seu veículo existe. O front-end ajuda essas pessoas a ter uma degustação, a experimentar a ideia. Ela vai entendendo, vai aquecendo, até olhar para aquela nova oportunidade e pensar, talvez seja esse o caminho. Só que aí aparece um outro risco, começar a criar uma nova oportunidade atrás da outra. E é por isso que existe a etapa 4, que também é muito importante. Essa frase precisa ficar na sua cabeça. Toda empresa deve ter uma troca de oportunidade. Bora lá, novamente. Toda empresa deve ter apenas uma troca de oportunidade. Inclusive, o Russell, ele é um exemplo muito bom, muito bom disso. Tá? Durante muito tempo, praticamente tudo que ele fazia apontava para uma ideia. Funis, livro de funis. Webinar do Russell, funis. Software, o ClickFunnels, funis. Evento, funis. Certificação do Russell, funis. A nova oportunidade, ela nunca mudava. Era sempre funis. O que mudava era a forma como ele ajudava aquela pessoa a implementar essa nova oportunidade dele. O ClickFunnels, ele era um software para construir funis. O desafio de 30 dias que ele vendia ajudava você a colocar um funil no ar em 30 dias. O Funnel Rack, que é um evento que ele fazia, ajudava você a aprender mais, conhecer outras pessoas e evoluir ali dentro do evento dele. São produtos diferentes, mas todos reforçam a mesma crença central, funis. Então você não precisa, tá, criar uma nova oportunidade para cada produto. Você faz a troca uma vez. Depois você empilha soluções dentro dessa oportunidade. Isso é muito importante, tá? No fim das contas, eu vou traduzir isso mais ou menos assim. Você precisa ser conhecido como carinha ou a carinha do XPTO. O Russell, ele é o carinha dos funis. Então, qualquer problema que aparece, a resposta provavelmente passa por funis. Provavelmente não, certamente passa por funis. Inclusive,
Me lembra aquelas pessoas completamente viciadas em CrossFit, né? Você fala, cara, eu tô aqui com uma dor nas costas, faz CrossFit, pô. Cara, eu quero emagrecer, faz CrossFit. Cara, minha panela quebrou. Cara, tem um sujeito lá no meu CrossFit que ele conserta a panela como ninguém. Vai lá amanhã. Diz pra mim se o pessoal do CrossFit não é assim. Você também precisa ser. Você quer que o seu mercado passe a enxergar aquela nova oportunidade como uma espécie de lente para resolver os problemas relacionados ao resultado desejado dela. É isso, não tem mistério. Você não vai ficar mudando de crença toda hora. Tudo é o CrossFit que resolve. Você fortalece aquela crença e cria diferentes maneiras de ajudar o cliente a ter sucesso usando aquele mesmo veículo. Muito bom, não é, cara? Já já eu vou falar da minha oportunidade, tá? Mas antes, chegou a hora do que eu gosto muito, que é a hora da execução. Então você pega uma folha, pega um Notion, pega um bloco de notas, pega qualquer coisa e responde essas 4 perguntas, tá? Pergunta 1. Qual é o resultado que meu cliente realmente deseja? Não o produto que ele quer comprar, tá? O resultado. Qual é o destino que ele quer chegar? Pergunta 2. Quais veículos ele já tentou usar sem sucesso, tá? Para chegar nesse resultado? Lista tudo. Curso, serviço, ferramenta, métodos, os nomes dos profissionais, as estratégias, tudão, tudo que você puder, tá? Pergunta 3. O que eu poderia apresentar como um veículo diferente? Cuidado aqui. Não é como eu faço o mesmo veículo 20% melhor. Nunca. É como eu apresento uma nova maneira de chegar a esse resultado. E a quarta. Se essa é a minha nova oportunidade, quais produtos ou serviços eu posso empilhar dentro dela sem mudar a crença central? Se você fizer só esse exercício, você vai começar a olhar de uma outra maneira para aquilo que você vende. Beleza? Bora lá, bora revisar. 1. Descubra o seu cliente, o que o seu cliente realmente quer. 2. Descubra quais veículos ele já tentou. 3. Não apresente simplesmente uma versão melhor do veículo antigo. Crie uma troca de oportunidade. E 4. Depois que o cliente acreditar na nova oportunidade, não fica trocando de oportunidade. Empilhe produtos e soluções dentro dessa oportunidade, beleza? Agora eu quero terminar esse vídeo de uma maneira diferente, porque vai ser a primeira vez desse canal aqui que eu vou oferecer alguma coisa minha, depois de mais de um ano, tá? Mas fica tranquilo que não vai ser mais do mesmo, tá? O mais interessante é que eu criei isso usando exatamente o que eu acabei de te explicar. Então fica aqui porque vai ser bom, porque você vai ver como funciona e vai servir como uma segunda revisão do conceito que você acabou de ver, beleza? Então bora lá. Eu poderia aqui, inclusive, ter criado um curso de marketing, mas curso de marketing é o que não falta. Você sacode uma árvore e tem milhões por aí. Você digita qualquer assunto no Google, no YouTube, em qualquer plataforma que você digitar nessas IAs da vida e você vai encontrar dezenas. Eu também poderia ter criado uma mentoria. Só que uma mentoria também é um veículo que muita gente aqui provavelmente já experimentou. E aí eu fiquei pensando, qual é o problema que eu realmente quero resolver? Que problema é esse? Para mim, existe um espaço entre aprender alguma coisa e conseguir colocar aquilo em prática no seu caso específico. Porque um curso consegue te ensinar um conceito, mas depois você vai precisar pegar aquele conhecimento ali e aplicar sozinho. E é justamente durante essa aplicação que aparecem perguntas que você nem sabia que teria. Na mentoria, dependendo do formato que você pode ter, de um direcionamento e de um acompanhamento, mas assim, muitas vezes ainda existe uma distância entre o que o mentor diz que precisa ser feito e alguém para sentar ali do lado para fazer aquilo com você. E foi daí que surgiu uma ideia muito simples. Aula particular com grilo. Eu, no caso, né? Lembra da aula particular quando a gente era pequeno? O que a professora fazia? A professora ensinava
Vamos botar aí matemática, tá? Depois você fazia a conta na frente dela, o que acontecia? Você errou, ela corrige, tenta novamente. Surgiu uma dúvida, você pergunta mas naquele exato momento para ela. E essa é a lógica. Se me traz um problema de marketing que precisa resolver, tá? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou te explicar o conceito por trás daquilo ali, ou seja, o porquê. Depois a gente senta e faz junto. Lembra do mantra desse canal? Só a execução tem valor. Então não é eu terminar a aula dizendo agora você tem aí, toma aí uma mentoria. Tem 17 tarefas, boa sorte, como a maioria das mentorias fazem por aí. A ideia é sair da aula com alguma coisa concreta construída. O que pode ser? Pode ser uma estratégia, pode ser uma oferta, pode ser um posicionamento, uma campanha, uma estrutura, pode ser uma organização de tarefas, um passo a passo, depende do problema. E aí existe uma vantagem enorme em fazer isso acompanhado uma vez, porque é quando você coloca a mão na massa que descobre tudo aquilo que você nem sabia que não sabia. E para mim esse é mas assim, é o suprassumo do aprendizado. Quando você aprende algo que antes você nem sabia que existia. Depois que você fez acompanhado, aí sim fica muito mais fácil de repetir sozinho. Por quê? Porque você entendeu o conceito e depois você colocou a mão na massa. Tá, Grilo? Talvez você se pergunte, né? Como vai funcionar? É de um jeito bem simples, tá? Me chama no Instagram, tá? E me conta. Grilo, esse aqui é o problema que eu quero resolver. O que vai acontecer? Eu vou conversar um pouco com você. Mas eu já quero deixar uma coisa avisada aqui desde já, tá? Pode demorar um pouquinho para eu responder, porque eu não vou colocar uma automação, eu não vou colocar alguém da minha equipe para te responder, tá? Vai ser serei eu mesmo, sem IA, sem ninguém, sem automação, sem nada, tá? Se for alguma coisa que eu sei resolver, a gente define o escopo, vê quanto tempo faz sentido reservar, talvez 2 horas, talvez 4 horas, talvez dependendo do tamanho do problema precise ser mais de um encontro, a gente vai conversar. Mas a lógica ela vai ser sempre a mesma. Eu não quero simplesmente te dizer o que fazer, eu quero fazer com você. É aula particular. E tem outra coisa também que é muito importante. Se você me trouxer um problema que eu não sei resolver, eu vou falar, cara, isso eu não sei fazer. Acabou. Ponto. Tá? Porque a proposta da aula particular só funciona se eu realmente puder sentar com você e ajudar, fazer junto. E aí talvez alguém esteja pensando, Grilo, tu tá maluco? Isso não vai escalar. De fato não escala. E tá tudo bem. Isso aqui não é o meu trabalho principal. Meu ganha-pão continua sendo trabalhar como head de marketing na empresa. Eu não estou montando uma operação gigantesca, tá? De um curso ou de uma mentoria. Não é isso. Na verdade, existe até um motivo egoísta para eu querer fazer isso aqui, tá? Eu quero conhecer mais de perto quem de fato acompanha esse canal, tá? Quero pegar problemas diferentes, quero pensar em estratégias, eu quero sentar com alguém e tentar destravar alguma coisa, porque eu gosto disso, tá? E eu tenho certeza que se eu começar a resolver problemas diferentes, isso também vai me ajudar no meu próprio trabalho. Aí talvez você agora venha e se pergunte, tá, então por que você não faz isso de graça? Que existe uma diferença de compromisso quando a gente investe e quando a gente faz alguma coisa de graça. Porque apesar de eu gostar realmente de fazer isso, eu tenho família, tenho 2 filhos, eu tenho tempo limitado e eu tenho que justificar para minha esposa porque eu tô aqui. Então, precisa fazer sentido para os dois lados, para mim e para você. Mas eu gosto justamente do fato de não precisar transformar isso aqui numa máquina gigantesca, porque pode ser eu e você. Um problema, uma aula e a gente tentando sair do outro lado com aquilo ali resolvido. Conceito e prática juntos. Execução. Execução. Percebeu o novo veículo, a nova oportunidade? Você provavelmente já tentou curso, vários, até já tentou mentorias, talvez várias, mas talvez nunca uma aula particular. Eu tô certo? Diz para mim.
é isso. Eu gosto de ensinar o que eu faço na prática. Só a execução tem valor. Então, se você tem algum problema de marketing que acha que eu posso ajudar, me chama, que a gente tenta resolver. Meu Instagram é grilo, com 2 L's, tá? 08 underline. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o meu arroba, tá? Você me conta o problema e a gente conversa, tá? Por enquanto, não será nada muito caro, mas também quero alinhar que não vai ser de graça, beleza? Se você E se você também não quiser uma aula particular, mas você chegou aqui até o final, faz uma coisa que vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal, cara, porque essa é a proposta daqui. Eu tô lendo livros de marketing, tô lendo livros de negócio, livros de estratégia e trazendo os conceitos que mais chamaram a minha atenção, tá? E eu tô tentando transformar cada um deles em coisas que você consiga executar. Eu sei que muita gente não vai ter tanto tempo assim para consumir 50 horas de conteúdo. Então a gente precisa pegar uma ideia, entender e colocar essa ideia em prática. Só a execução tem valor, tá? Se você ainda não assistiu, inclusive o vídeo anterior, vai lá, cara, e assiste agora porque complementa muito o que a gente acabou de falar aqui, o que eu acabei de conversar com você, beleza? A gente se vê no próximo segredo. Bora dar nossos pulos e se quiser me chamar lá no Instagram. Abraço.